agora, eu senti firmeza, porque eu vou precisar de vocês, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é muito difícil, né? Pensa numa dor insuportável, né? Uma dor que, quando cura, passa a ser chamada saudade. Ela não escolhe a hora para acontecer e muito menos com quem vai acontecer. Eu estou falando da dor da perda, que é uma dor que realmente é incontrolável, é muito forte. Coloca aí o nosso programa de hoje. Elas enfrentaram a dor da perda. Antônia Fontinelli foi casada com o diretor Marcos Paulo durante 6 anos. Meu sogro está de prova. Muita gente está de prova. Muito se falou sobre o caso. Quando eu fui assinar aquele papel lá, achando que somente eu estava abrindo mão de tudo que era dele, ali era um contrato de união estável. A atriz Sônia Lima foi criticada ao postar uma foto com o filho. Tudo começou quando eles decidiram fazer uma viagem após a morte do apresentador Wagner Montes. Na rede social, ela respondeu: "A dor só é válida se você estiver deprimida, chorando e depressiva. A hipótese de sorrir, tentar se distrair, meu Deus, causa indignação para os que assistem e observam, como se houvesse um tempo certo para que tudo seja permitido." A ex-namorada do apresentador Marcelo Rezende abriu o coração. Recuperada não, nós tá difícil, mas a gente vai alimentando a dor, o sofrimento. Não tem como esquecer. Aí choro, aí me sinto um pouco aliviada. Após 2 anos de luto, a atriz Maiara Magre deu uma nova oportunidade para o amor. Se você sente verdadeiramente, não fuja do amor, porque talvez ele não te encontre novamente. Brita Brasil perdeu o filho de forma precoce e escreveu um livro. E eu, como mãe, que perdi meu filho por essa experiência com apenas 4 doses desse chá, não desejo o mesmo a você ou ao seu filho. E me sinto na obrigação de alertar a todos do Brasil. No Super Pop de hoje, um assunto delicado que guarda lembranças, amor, dor e recomeço. Então, a gente fala dessa dor, mas realmente é uma coisa inexplicável, né? Eu tenho aqui pessoas que já passaram por essa dor e hoje vão contar como elas superaram, se superaram, como é que a gente lida com isso, né? Eu vou falar boa noite para Luciana Lacerda. Tudo bem, Luciana? Tudo, Lu, boa noite. Você era namorada do Marcelo, era ex-namorada do Marcelo Rezende, ou talvez, né? A gente gostava muito do Marcelo, sempre vamos gostar. Eu gosto muito do Marcelo ainda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? Vou falar boa noite para Maiara Magre. Tudo bem, Maiara? Oi, Lu, tudo bom? Bem-vinda. Tudo bom, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Brita Brasil, tudo bem, Brita? Oi, tudo bem? A gente já contou a sua história aqui, você teve essa perda horrível, né? Do seu filho, uma coisa que eu me lembro sempre de você, viu? E obrigado pela sua sensibilidade. É. Eu notei isso no seu primeiro olhar quando eu te vi. Seu apoio, seu aconchego. Muito obrigado. Não dá para falar que não é uma perda Muito horrível. obrigado. Né? Imagina. Muito obrigada por estar aqui comigo, tá? E vou falar boa noite para a doutora Marilene, que é psicóloga, e me ajuda a saber como é que essas pessoas têm tanta força, porque não é fácil. Não é fácil. Boa noite, Lu. Boa noite, muito obrigada a todas. pela presença. Eu que agradeço. Quando a gente vê essas pessoas, a gente pensa, pessoas fortes, né? Porque realmente eu não me identifico com essa força. Eu falo, gente, como é que elas conseguem? Porque perder um filho, não adianta a gente falar que é superar. Não tem. Não sei, eu não sei, ela está aqui, eu não sei como que ela está aqui. A dor da perda de alguém, no caso um filho, ela realmente é dilacerante. É uma experiência que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria de passar na vida. E quando você se depara com uma mulher forte assim, que consegue ultrapassar essa barreira do luto, ainda fazendo alguma coisa para preservar a imagem dele, para tentar dar um sentido na vida dela, é muito guerreira. É bonito mesmo, É né? muito bonito. Agora, realmente a gente vê, são vários tipos de perdas, né? A Lu Lacerda, que está aqui com a gente, ela foi companheira do Marcelo Rezende, esteve ao lado do apresentador dia e noite, a gente sabe o quanto ela o amava. E é uma perda grande, quando você ama alguém e de repente a pessoa está ali e não está mais, é uma coisa assim que
inimaginável. Realmente a gente olha e pensa, como assim? Como é que ela consegue? Coloca aí. Em setembro de 2017, Marcelo Rezende morreu vítima de um câncer no pâncreas. Tem gente que olha a morte e acredita no fim. Eu não acredito. Luciana Lacerda, namorada do apresentador, fez um desabafo. É um homem com caráter inabalável, um ser humano incrível, que hoje em dia é difícil, né? É difícil mesmo. de achar alguém, um companheiro, na verdade, né? Sim. Ele, que ficou conhecido por não ter papas na língua, falou sobre a doença. Eu tô me lixando pra doença. Quem gosta de doença é médico e hospital. Tô doente? Tá bom. O que eu faço? Que eu morra? Que eu desmaie? Não tem essa cena. Eu vou tocar a vida. E foi o próprio apresentador que acalmou a família. A minha onda foi dizer para os meus filhos que eles não tenham medo. Porque o medo deles pode me afetar. Na imprensa, muito se comentou a respeito do tratamento alternativo. Que eu estou me recuperando e que a cura está cada vez mais perto. Estou indo para a terceira etapa do meu tratamento, no que eu chamo de a farmácia de Deus. Em meio à luta contra o câncer, Marcelo manteve o bom humor. O médico me ligou, disse assim, ó, essa quimioterapia não faz cair cabelo. Eu olhei e disse assim, mas que cabelo? Não tem mais o que cair, meu. O amigo e também apresentador Geraldo Luiz postou esse vídeo. Quero te agradecer do fundo do meu coração por todo o amor que você viveu, pela vida que você abandonou para viver a vida do meu irmão. Porque o que você fez em vida e quando ele estava na cama, quando ele não tinha mais força, só quem viveu. Lula Lacerda esteve ao lado de Marcelo até os últimos momentos. Bom, então essa mulher forte que está aqui do meu lado, minha xará, Luciana. Tudo bem, Luciana, mais uma vez? Oi, Lu, tudo. Luciana, eu estava pensando aqui, a morte do Marcelo foi uma morte que todo mundo acompanhou. O Brasil inteiro gostava muito do Marcelo Rezende. Então, isso ajuda? As pessoas dão força ou piora? Porque, de repente, a gente fica pensando, pode dar força. Mas, em todos os lugares que você vai, as pessoas falam, e aí, coitadinha, que pena, aquela coisa. Isso te ajudou ou te atrapalhou a você passar por essa perda? Não, Lu, assim, aonde eu vou, eu só recebo carinho, pessoas que pedem para me dar um abraço, que acaba sendo uma forma de estar perto do... Exatamente. Eu não, nesse aspecto, eu não tive problema não sei no início. Então ajuda? Ajuda. As pessoas meio que participaram disso, porque quando, até hoje. Eu recebo muito direct de muitas pessoas. Tirando Conta a sua força, história. lembrando. Não deixa morrer a memória. Coloca mais fotos. Marcelo era demais. Conta a sua história. E assim, eu procuro fazer o que eu me sinta confortável, né? Que ainda me machuca muito ainda ter que falar dele. Como você conheceu o Marcelo? Vamos falar de coisa boa. Como você conheceu o Marcelo? Eu conheci o Marcelo aqui em São Paulo. Foi em um jantar em fevereiro de 2016, uns dias antes do meu aniversário. E aí era uma mesa muito grande e ele foi um dos últimos que chegou. Porque... Ele estava longe de você ou perto? Então, a mesa era enorme. Isso ele me contou depois, né? Que eu não sabia. Então, tinha uma vaga lá no final da mesa, porque ele foi um dos últimos. E aí eu estava na pontinha, né? E aí ele falou que quando ele me viu, ele já mirou assim o que ele falou. Amor à primeira vista. E aí estava lotada a mesa. E como as pessoas iam indo embora, ele ia pulando as cadeiras. Safado. Aí teve uma hora que ele ficou muito perto, ele viu que eu era carioca, ele falou, nossa, você é carioca, eu também sou. Chavequeiro. Aí perguntou quando eu ia embora, eu falei, eu vou embora domingo. Aí ele falou, nossa, mas já? E ele tinha acabado de fazer o Instagram dele, né? Ele não sabia nem mexer. Aí ele falou assim, ô Lu, eu não sei mexer. Assim, íntimo já?
Ô Lu, tem como você me adicionar aqui, porque eu não sei fazer? Aí eu falei, jura? Ele falou, só tem 30 dias que eu tenho Instagram. Sei. Aí eu adicionei, a gente falou por ali. Aí 10 dias depois ele mandou um direct pedindo meu WhatsApp e a gente começou e nunca mais. E é verdade que você voltou, saiu do Rio, veio morar aqui para ficar com ele? Verdade. Largou tudo? Larguei. Depois de quanto tempo? Um ano. Depois de um ano, você veio, ficou com ele. Você acha que foi amor à primeira vista para você também? Assim que eu digo, primeiro encontro, depois vocês se encontraram, você falou, é esse o homem? De primeira, não. Eu admirei, assim, pela inteligência, sabia quem era, muito, óbvio, muito. né? Ele era um homem extremamente inteligente. Muito. Um cavaleiro. Falava bem, né? Então, eu acabei me encantando por ele, pelo jeito dele de ser. Mas à primeira vista, assim, não. Mas a inteligência, ele era extremamente envolvente. Muito. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, ele chegou com um buquê tão grande que mal dava no carro. Que bonitinho. Não, e engraçado, para quem não conheceu o Marcelo assim de perto, a gente às vezes fazia uma imagem dele meio brava, tal. Ele não era nada disso. Não. Ele me encontrava, uma vez ele me encontrou aqui no corredor e falou, eu quero mudar de programa, que esse negócio de ficar falando de violência, eu quero fazer um negócio mais light, porque ele tinha esse lado. Aí ele uma vez falou, estava assistindo uma vez no programa, ele falou que você era a dona das pernas mais lindas e mais compridas. Ele falou das pernas. Perna comprida mesmo. Que fofo. Ele era muito querido comigo. Ele sempre foi, muito gentil. E vocês conversavam muito pelo WhatsApp, né? Você mantém as mensagens ou isso faz... Como é que você lida com a perda? Você mantém as mensagens? Você tem alguma coisa que você olha ou você prefere colocar assim, aside, do lado e não olhar? E a gente vai perguntar para ela se você está fazendo a coisa certa. Acho que ela vai falar que eu não estou fazendo a coisa certa. Não, mas vamos entender o que você faz. Então, olho, mas olho pouco agora. Já olhei muito mais. Então, você olhava, muito, ouvia mensagem? Não, ano passado, ninguém sabe, eu fiquei com depressão. Eu fiquei 6 meses com uma depressão bem forte. Deixa eu te parar aí. Você ficou com depressão ou você ficou triste? Porque as pessoas confundem os dois. Você estar triste é uma coisa, depressiva é outra. Não, eu fiquei com depressão. Como você sabe que era depressão? Eu fui ao médico. Entendi. Você estava tipo apática. Será que você não estava só muito triste? Eu não estava triste, mas eu estava com depressão mesmo. A forma como eu estava, eu não tinha vontade de fazer nada. Todo mundo me chamava, eu não queria sair da cama. Eu só ficava na cama. Entendi. Não tinha força para nada. E vir para São Paulo era um tormento para mim. Falou em São Paulo era uma coisa horrível na minha cabeça. Doutora Marilene, eu já fiz aqui alguns programas, as pessoas confundem tristeza, não estou dizendo que é o caso dela, né? Mas tristeza com depressão. Qual é a diferença? A tristeza é um sentimento que devagarzinho tende a passar. Aconteceu alguma coisa que te deixou triste, mas aquilo tende a ser amenizado com o tempo. A depressão, ela é incapacitante. Ela vai chegando, de repente, ela toma conta da pessoa e a pessoa não consegue fazer mais nada. Ela não consegue raciocinar direito, ela não tem vontade de nada, ela só consegue ficar na cama. Existem outros sintomas da depressão, mas no caso do luto, é bem isso mesmo, que é uma das fases do luto. A depressão é uma fase do luto? É uma da fase do luto, em que não é linear, pode acontecer em algum momento do luto, tá? E, de repente, acontece isso mesmo, ela não consegue sair da cama. Ela não consegue se desligar da perda tão impactante para ela. Acabou o sentido da vida para ela. Quais são as fases do luto? Tem raiva também, não tem? Tem raiva. As fases do luto são 5, não são lineares. Algumas pessoas passam por todas certinha, outras não, tá? Então, começamos primeiro com o choque inicial, o impacto, depois a negação. Aquilo é tão impactante que a pessoa vai negar aquela realidade. Ela tenta se manter como se... Não, isso não aconteceu. Finge que não aconteceu para eu conseguir lidar com isso. Exatamente. Surge, então, a raiva pelo... Por que comigo? Exatamente, pelo acontecido. Como que eu vou fazer? Como isso? Por que comigo, né? Isso. Existe, em alguns casos, a negociação. Quando a pessoa está muito doente, ela vai negociar, então ela tenta negociar com Deus ou com o estilo de vida dela. Não, mas se eu mudar, isso vai dar certo. Existe, por fim, a aceitação, tá? E a depressão, ela pode acontecer depois que a pessoa deixou de negar, tá? E
entendeu que não tem outra alternativa a não ser encarar a realidade. Ela chega geralmente nesses momentos e ela é dilacerante. Imagina. É exatamente o que ela relatou. Era assim? Era. Você sentia que a sua vida não tinha mais sentido? Não, porque foi tudo muito intenso. E cuidar de alguém com uma doença, com um câncer, não é fácil. E eu mergulhei de cabeça, né? E principalmente na cura, que ele tinha certeza que ele ia ficar curado. Ele não Eu me tinha lembro dúvida disso, disso. ele falava ali. Então, assim, eu depois... Você tinha certeza junto? Você acreditou? Absoluta. Só quando eu vi que realmente ele estava indo para o hospital que eu vi que ali já... Você contou com a ajuda de um amigo na época, muito até famoso, mas foi uma pessoa que te deu muito apoio, que foi o Geraldo Luiz. Esse suporte foi importante. Sim, Geraldo é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração enorme. Sou grata por tudo. Muito querido. É um amigo de verdade. Esteve ali em todas as horas. Todas. Ele adorava o Marcelo. Faz uma falta, né? Aquelas brincadeiras no Instagram. Ainda bem que só ficaram lembranças boas, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Mas é assim, né? Eu acho que é bom a gente lembrar as coisas boas. Mas também, você estava namorando há quanto tempo já? 1 ano e 11 meses. Só coisa boa. Só coisa boa. É. Comecinho, só coisa boa. Me conta uma memória boa dele, uma lembrança boa do Marcelo. Ele gostava muito de surpreender. E até doente também, quando ele acordava, isso assim nunca vai sair da minha cabeça, porque ele não estava conseguindo andar muito bem. E aí ele estava se sentindo impossibilitado. Ele foi lá no jardim, pegou uma florzinha, tem até essa florzinha que eu postei no meu Instagram. Ele pegou o elevador, isso mostra sacrifício, porque ele não andava. Sim. Ele estava andando com muita dificuldade. Ele subiu, aí quando eu levantei, ele me entregou a florzinha que arrancou do jardim. Ele falou, não é o que você merece, mas é o que eu consegui fazer. Então, nossa, deve ter sido mais gostoso do que receber o buquê gigante, né? Foi, de repente, mais importante do que aquele buquê gigante. Com certeza, não tem a menor dúvida. Não é o tamanho da flor, né? É a vontade de se fazer amado, de amar, né? Uma coisa... Você sofreu algum tipo de preconceito por estar com um homem famoso no começo e depois apaziguou ou não? Isso acontece, né? É normal. Não tem jeito, até porque ninguém me conhecia. E, assim, eu entrei na vida do Marcelo. Todo mundo já amava o Marcelo. Quem é essa pessoa que entrou? E aí ele ficava com aquela brincadeira que estava encalhado, mas não estava nada, tá, gente? É tudo mentira. E aí, assim, eu entrei e ele falou para mim, olha, vamos postar foto? De início eu não queria, porque eu não sabia se ia dar certo, se não ia. E aí eu ficar uma exposição muito grande, eu falei, vamos segurar até onde a gente puder, né? E aí ele falou, não, acho que agora chegou a hora, vamos colocar... Tava com orgulho, né? E aí a gente colocou. E assim, óbvio que tem pessoas que criticam por ser um homem mais velho. Porque se metem que não tem nada a ver com isso. Exatamente. E ninguém sabe o que eu vivi, gente. Só eu sei a minha história, só eu posso contar. Infelizmente, ele não está aqui. E a única representante da minha história hoje sou eu. E quando você fala, você lembra dos momentos, você lembra só dos momentos bons. Então, e hoje você... Porque você fica acessando esses momentos ou você tenta esquecer para você continuar bem, assim? Olha, Lu, eu já acessei muito. Bastante. Hoje, só quando eu estou, assim, com muita saudade, porque hoje em dia está difícil a gente arrumar uma pessoa legal, né? Porque homem tem para todo mundo, mas uma pessoa legal, interessante, inteligente, não é da noite para o dia. Claro. Então, às vezes eu tenho uma saudade muito grande, eu vou lá e coloco os áudios da voz. Me conta, como é que é isso de você ouvir a pessoa, isso acalenta a bom. alma? Acalenta e dá para perceber que ela já está com a depressão dela controlada, porque na depressão instalada a pessoa não consegue se desligar daquele que ela perdeu, tá? Então, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser naquela perda muito significativa para ela. A partir do momento que ela já consegue se desligar um pouco, ter um pouco da rotina dela e, eventualmente, ir lá, ainda com dor, mas não com todo aquele peso do início.
dá uma olhada, ouve a voz dele, olha as fotos. Isso significa que ela já está passando por um processo de luto saudável, equilibrado, está correto. Pode eventualmente olhar sim as fotos, ouvir a voz. Só não pode ficar obsessiva, né? Não, mas isso é na fase aguda mesmo da depressão, também, né? que aí não consegue desligar. Coisa de louco isso. Então hoje você já está se sentindo melhor. Tô. Um ano depois, foi um ano então. Um ano. Normalmente é isso, um ano? A pior fase é o primeiro ano. A pior dor são os primeiros meses e a pior fase é o primeiro ano. Por quê? Você vai lembrar de tudo. É o primeiro Natal que não está junto, é o primeiro aniversário que não está junto. Então, esse primeiro ano isso me dá um pouco de... não é fácil, Lu. Não é fácil. E muitas pessoas precisam de ajuda especializada para suportar esse processo do luto. Foi assim? Foi, exatamente. E eu via que eu não estava conseguindo sozinha. Era mais forte do que eu. Então, eu falei, não posso ficar assim. Eu tenho uma filha, eu tenho que continuar. E ele não ia querer me ver assim. Porque Maiara, você passou também por uma situação assim, né? Quando Passei, você perdeu. mas eu já estou numa fase, porque mês que vem vai fazer 12 anos. Mas eu vejo que você está ainda com uma carinha de... eu entendo o que ela está falando. Exatamente, eu entendo todo o processo dela, inclusive o processo das pessoas hoje em dia, mais do que na minha época, falarem que somos enfermeiras dos homens mais velhos, e não amantes, e não mulheres. É ridículo isso. Não estava nem pensando nisso, estava pensando na perda mesmo. Que eu vi você olhando e falando... Não, nossa. sim, mas isso tem essa conotação que eu acho tão ridícula, né? As pessoas não acreditarem que a gente é capaz de amar pela idade. Eu acho isso um absurdo. Não, e é engraçado que no mesmo casal o cara pode estar com você que é mais jovem, mas você não pode estar com ele que é mais velho. Não, tipo, exatamente. Para ele é bacana, né? Só que é o mesmo casal, né? Exatamente. Mas tudo que ela passou eu acompanhei e é óbvio que eu me identifiquei o tempo eu vi todo. você fazendo assim, Não tem como. Tudo. O primeiro ano, para mim, foi o mais difícil, mas eu ainda levei mais um ano para poder respirar. Eu ainda precisei de mais um ano. Eu fiquei 2 anos, assim, muito triste. Sentindo muita falta. É uma luta diária? É diária. Luciana, diária. também? Eu ainda falo muito nele ainda. Normal também, eu né? Sei, até as minhas amigas falam, você fica comparando, você fica... Eu acho que o Marcelo, ele sempre vai ter um lugar no meu coração. Ele mudou a sua vida? Muito. Como? Eu dava valores para algumas coisas que... Não era por aí? Não. Às vezes a gente precisa de um tapa assim da vida para falar, olha... Você não tenha dúvida disso. Nossa. Dizem que as pessoas aprendem pelo bem ou pelo amor ou pela dor, né? E ninguém... É melhor aprender pelo amor, pelo né? amor. Pela dor, ninguém consegue passar por um processo de luto sem sair transformada. Verdade. É uma transformação muito grande que ocorre na vida, no que ela pensa sobre a vida. Ela entra de um jeito e sai de outro. É assim mesmo. Bom, a Maiara também teve essa perda, né? Porque, por exemplo, eu vou falar da Maiara. Ela foi considerada musa dos anos 80. No ano de 2007, ela ficou viúva. E hoje ela conseguiu dar a volta por cima, apesar de sentir essa dor ainda. Ela coloca, vamos dizer assim, essa dor como se fosse impulsionando. Ela está aqui, ela conta a história dela. Eu sou fã da Maiara. Coloca aí. Musa dos anos 80, a atriz Maiara Magri conquistou o Brasil. Ela participou de mais de 20 novelas. Foi você que me separou por causa da sua ambição. Helena, não foi ambição! Me esquece! Entre elas, a inesquecível Escravizaura. Um escravo armado! Na vida real, o protagonista de seu coração foi o diretor Erval Rossano. Durante o relacionamento, houve comentários em relação à diferença de idade do casal, 27 anos. Dá para você amar, e não importa a idade. Erval morreu em 2007, vítima de insuficiência cardíaca. O último dia, antes dele morrer, ele fazia terapia corporal, né? Ele fazia fisioterapia. E ele andava aqui, ele andava para lá e para cá. Aí deitou, descansou e foi na mesma noite. Maiara enfrentou a dor do luto durante 2 anos e hoje vai revelar como superou.
Maiara, quanto tempo você ficou casado com o Erval? 3 anos e 3 meses. Mas foi uma história assim de cinema, né? Foi uma história de 20 anos atrás, né? Que a gente se encontrou e a gente teve uma relação. Depois de 20 anos, ele me procurou de novo. Trabalhamos juntos, mas nunca mais tivemos nada. Ele me procurou de novo. Aí ele já estava doente. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu voltei, comecei a me encontrar com ele, comecei a ajudá-lo. Me apaixonei. Eu me apaixonei de novo. Reapaixonei. Eu me reapaixonei porque as sensações, parece que tudo voltou. Eu nunca esperei que isso pudesse acontecer comigo, mas aconteceu. 20 anos depois, e foi muito bonito. Foi muito legal, foi muito intenso, porque são relações intensas e realmente é o bom que fica. O bom daqueles momentos, porque você, no meu caso, eu sabia também que eu podia perdê-lo a qualquer momento. Ele já estava doente. Ele já estava doente. Então, o meu luto foi um luto assim, que demorou um pouco mais para vir a revolta. Porque no começo eu aceitei, eu via ele doente, eu via que ele estava cansado, eu via que não dava mais para viver. Já foi vivendo o luto com ele em vida. Com ele em vida. Fui aceitei na morte, mas depois... É porque você está naquele... Eu vejo que você ainda fica com lágrimas nos olhos, né? Fico. Porque vira aquela coisa meio mecânica. Tem que fazer, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que fazer, tem que levantar, tem que estar forte. O remédio, todos os remédios, separar, fazer tudo, né? E o vazio que dá depois, gente. Porque você vive para aquela pessoa. De repente, puf. Tudo muda. Tudo. É um vazio. Aí você não tem mais nada. Sabe? Até os seus amigos que ligavam muito para saber, somem. Então, não é? Você tem um vazio da vida. E aí vem a depressão, que é bem complicada. Você se sente sozinha. Eu Essa entendi. é a palavra certa. O fato de você poder ajudar, no caso você ajudou, você foi a enfermeira, no caso de vocês duas, enfermeira emocional, tudo isso ajuda no luto ou não? Ajuda, sim, porque elas vão entendendo, vendo a progressão da doença, vendo que realmente não tem retorno, que é melhor aceitar. Então, esse tipo de luto é diferente daquele luto que a pessoa recebe o impacto de uma morte trágica, de uma morte inesperada. Faz diferença. Faz diferença. Elas já foram vivenciando o luto com ele em vida. Foram se acostumando com a história. Exatamente, vendo a progressão da doença, o sofrimento dele e passa a aceitar com uma certa resignação. Foi assim? Foi, exatamente. Vocês conversavam sobre a morte? Eu falava muito com ele. Eu falava para ele, assim, relaxar, se deixar. Você falava? Falava. Porque ele estava muito cansado. E ele falava, eu estou cansado. Aí eu falava, mas então se entrega, assim, relaxa. Porque ele lutava para sobreviver a cada dia. E aí ele me disse, eu não quero te deixar sozinha. Era a maior preocupação dele. E eu falava, mas eu estou bem, eu vou ficar bem. Até parece, né? Ia lá para o quarto e chorava. Mas na hora, naquele momento, você ama tanto que você quer que a pessoa descanse, sabe? E não tem como, porque a gente ia para o hospital, voltava, melhorava, piorava, ia para o hospital, voltava. Não estava tendo qualidade de vida. Nenhuma qualidade de vida. Não, e viver é bom quando a gente tem qualidade de vida. Claro. Nossa, então é muito difícil, mas esse tempo para mim foi bom. Porque eu fui tentando entender que para ele era melhor assim. É aquele amor não egoísta, né? Você preferia não tê-lo do que tê-lo daquele jeito. Você via que ele não estava feliz. Eu me lembro que na época você foi muito julgada pelas pessoas, como você falou, né? Cuidadora de um homem idoso. As pessoas não respeitam esse amor. Aí, quando as pessoas mudam, quando você tem a perda, as pessoas mudam com você? Mudam porque se afastam. É isso que... entendi. Mudam porque elas vão embora, elas não mudam, exatamente. Só somem. Somem. Simplesmente se afastam, sabe? Cada um vai viver sua vida e você acaba não fazendo mais parte daquele tempo, porque também ele era diretor, ele teve poder, então, né, as pessoas tinham muita amizade. Depois não tem mais, acabou. Vocês tinham uma diferença de 27 anos. É. Quem era mais maduro, você ou ele?
Eu sempre fui muito madura. Você era mais madura que ele. Eu sempre fui assim, veinha, sabe? Sempre fui muito Ele era ajuizada. brincalhão. Ele era brincalhão, muito brincalhão. A gente ria muito. E mais meninão também, né? E eu falava, não, isso não pode, isso tem que ser assim. Eu acabei tomando a frente de algumas coisas, porque se eu não comandasse, também não ia dar certo. Ele era um brincalhão, uma criança. Era engraçado, né? A diferença de idade, mas quem botava a ordem no barraco era você. Era eu. Que engraçado isso. Pois é. Agora, ser viúva de uma pessoa famosa não é fácil. Eu tenho mais uma história aqui de uma pessoa que, vamos dizer assim, uma história de amor que não tem um ponto final, né? Às vezes a gente vê que pode passar o tempo, mas o sentimento sempre vai falar mais alto. Foi o que aconteceu com a Eliana, a viúva do jornalista Gil Gomes. Olha que história bonita dela. Coloca aí. Luciano Gimenez, a Eliana Iso foi casada com o jornalista Gil Gomes durante 23 anos. Em determinado momento, eles se separaram, mas 2 anos depois voltaram a morar juntos. Ela esteve ao lado do Gil até o último dia de vida. Eliana, como é que vocês se conheceram? Foi uma ligação cruzada. Jura? Eu estava em casa, aí tocou o telefone, até minha mãe estava em casa também, ela falou, atende. Aí eu desci e fui atender. Aí ele falou assim, eu sou o Gil Gomes, você ouve a rádio? Falei, nossa, que mentira, Gil Gomes. Até parece aquele homem que estica e nunca termina. Deus me livre, eu detesto ele. Aí que conquistou. Aí que você conquistou ele. Aí conquistei. Ele falou assim, mas por quê? Ah, não, porque demora. Aquele cara lá, eu sei que não é você, tudo, mas eu sei, ele estica muito. Ele estica, ele vai contar uma história, nunca mais termina. Aí começamos a conversar, bater papo. Aí começou assim nossa história. E aí ficaram juntos por 23 anos. Tiveram 2 filhas. 2 filhas. E você até o último dia esteve com ele. A gente sabe que o Gil, infelizmente, foi diagnosticado com mal de Parkinson. Ficou muito ruim. Muito ruim. A Eliana o recebeu de volta em casa como amigo e cuidou dele até o último dia. Até o último dia eu cuidei do Gil. Você dava banho nele? Eu dava Conta tudo. banho, eu dava comida, porque ele tremia. Então, até a comida chegar na boca, já tinha caído tudo. Então, eu alimentava, e sempre com brincadeira. Sempre fazendo brincadeira para ele ficar descontraído. Como é que ele era no dia a dia? Ah, isso, ele era brincalhão, carinhoso ao extremo. Nós, olha, quando eu era casada com ele, era super romântico. Todo aniversário de casamento era flores. Ele inventava coração de rosas. Bolo de, por exemplo, quantos anos? 4 anos, mandava fazer um bolo de rosas. 8 anos, aquele bolo enorme de rosas. Mas era lindo, era assim um sonho. As pessoas falavam, nossa, o Gil, aquele jeito dele é bravo. Nada disso. Ele era um doce de pessoa. E qual é a lembrança que vai ficar com você para sempre? Ai, essa nossa amizade. Ai, essa nossa amizade, a nossa cumplicidade. A gente se dava muito bem. Muito bem. Não era cúmplice totalmente um do outro. E o que ele disse que vai ficar com você para sempre nos últimos dias de vida, no último dia de vida? Nossa, ele segurou na minha mão no hospital. Ele olhou para mim e falou assim, eu sei que eu não vou sair dessa. Mas eu quero falar para você, você foi a única mulher que eu amei nessa minha vida. Ai, eu chorei. Ai, eu não gosto de falar que eu começo a chorar. Sim. Aí ele falou, você foi a única mulher que eu amei na minha vida. E vamos, aquilo que a gente combinou. Eu vou ficar te esperando lá. Eu vou ficar te esperando. Nossa, eu chorei muito. E ele foi o seu grande, único amor também? Foi meu grande, único amor na minha vida. Foi a pessoa que eu mais amei na minha vida. A única pessoa que eu amei de verdade. Nossa, de vez em quando eu tô assim, deitada na cama, eu fico falando com o Gil. Ei, Gil, o que você tinha que ir embora? Ai, porque me faz muita falta. Muita saudade? Eu tenho muita saudade dele. Eu tenho muita saudade. A gente conversava muito, a gente era muito amigo. A gente era amigo mesmo. A gente conversava horas. Eu sentava no sofá em frente a ele e a gente ficava ali conversando sobre tudo. Então, nossa, faz muita falta. Ainda não me adaptei, ainda não me acostumei. É muito difícil. Muito difícil. Eu sinto muita falta dele. Porque a gente conversava demais, todos os assuntos, era tudo. Ele batia o olho assim, olhava assim para mim, eu já sabia, a gente já sabia o que um queria, que gostava, entendeu? E Eliana, antes de nós começarmos a gravar, você falou, a minha ligação com o Gil parecia uma coisa de outras vidas. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. A ligação que eu tinha com o Gil é de outras vidas. E você acredita que vai se encontrar com ele? Eu acredito, a gente combinou. A gente combinou. Antes, a gente falava sempre nisso.
Só que ele falava, só que eu vou vir quase junto, não vamos ser 20 anos de diferença de idade, que eu tenho 20 anos, vão vir um pouquinho mais perto, né, próximo, né, ele falava. Não tanta mais diferença. Não tanta diferença de idade, e eu vou estar lá te esperando. Aí quando a gente nasce, vamos nascer juntos, hein? Olha só, ele falou, e então ele acreditava, e eu acredito também. Você acredita? E que ele está me esperando. Eu tenho certeza disso. Eliana, o que você diria para tantas pessoas que, claro, estão enfrentando essa dor da perda, que é uma dor difícil, mas que você guarda o seu amor no coração para sempre? O que você diria? Diria para a pessoa ter bastante força, porque o amor é maravilhoso. E o Gil foi o amor da minha vida. No caso da Eliana, a mesma coisa, né? Ela o ajudou, ele estava doente. Eu vejo essa questão meio parecida para elas, né? Poder ajudar, eu acho que, como você falou... Conforta muito, Lu. Poder fazer alguma coisa, expressar aquele amor, ir se despedindo, isso é importante no processo do luto. A gente esquece que a vida é finita. Todo mundo. A gente, quando está com saúde, correndo, brincando, a gente esquece. Mas quando a gente tem uma pessoa doente, a gente relembra isso todos os dias. Faz com que dê mais valor ao relacionamento? Sim. Uma coisa que a gente tinha que dar valor anyway, né? Exatamente. Faz com que dê mais valor ao relacionamento. A coisas que você deixava passar, você começa a ter um olhar diferente. Querer aproveitar. Querer aproveitar, Foi assim? querer estar junto. Um café da manhã especial. Eu não tive isso, né? Não? Não. Você aproveitou tudo? Não, porque deram a certeza que o Marcelo ia ficar curado, né? Então eu não passei por isso. Eu não me despedi. E, na verdade, eu não me despedi do Marcelo. Olha. Você tinha certeza que ele ia ficar bom? Absoluta. Nossa. Ele tinha essa certeza? Absoluta certeza. Quando eu falo assim, as pessoas podem até achar que, enfim, o câncer dele era extremamente agressivo. Eu ouvi, ele tava com uma carinha bem abatida. Como que você achou que ele ia sair dessa? Por eu estar junto, vivendo aquilo e acreditando cegamente que ele ia ficar bom, porque na medicina tradicional não tinha solução para ele. Então ele foi para a alternativa. E lá deram a total segurança que ele iria ficar curado. Foi uma decisão dele. Então, quando você está ao lado de quem está doente, eu não acompanhei muito o seu caso, mas... eu posso imaginar que a gente não quer perder. Só que foi passado uma segurança que isso ia ser só uma travessia e que lá na frente ele ia ficar bom. Tanto que a gente ia casar em dezembro. E ele falava até do casamento, que ia ser assim assado. Então, ele, na cabeça do Marcelo, Com certeza. ele ia ficar bom. Que ele talvez não iria cumprir da forma do trabalho, como ele fazia. A vida dele ia mudar em alguns aspectos, mas que ele fosse totalmente... Totalmente. Não, então eu não me despedi, entendeu? Eu não tive essa oportunidade. Ele ficou pouco tempo no hospital, né? Ele fez esse tratamento na alternativa 5 meses. E no hospital ele ficou pouco tempo? O hospital ele entrou numa terça e faleceu no sábado. E eu, assim, eu não fiz o que você... Não deu tempo. Eu não consegui. Aí é bem mais oportunidade. Triste. Eu acho Mas o bem importante mais é que o tempo que você ficou com ele, você demonstrou tanto amor. Então, isso você tem que guardar, isso você tem que valorizar. Pode não ter acontecido uma despedida como você queria, mas você conseguiu mostrar amor, afeto, atenção. Isso é tudo. A Lu era... Olha, para quem não sabe, teve um episódio, a Lu era proibida de ir no hospital, né? A família meio que... Não teve isso? Te proibiu de ir no hospital e você ia de madrugada? Escondidinha? Era. Tu vai falar disso ainda, né? É muito difícil ainda para falar algumas coisas nesse aspecto. Eu não consigo, desculpa. Mas para mim é muito forte. Mas você lutou, você ia lá de madrugada? Eu ia sempre de madrugada. Eu entrava 00:30, 1h, e muitas vezes, assim, nem teve, porque ele entrou na terça, 1h. E ele faleceu no sábado, mas ele perdeu a consciência na quarta-feira à noite. Você ouviu na quarta noite? Ele estava acordado? Vocês tiveram uma conversa? Você só segurou na mão? Não, ele só falei para ele que eu estava aqui. E aí ele... Perguntei se ele estava com sono, ele falou que sim, e não teve mais. E a enfermeira falou que ele estava esperando só eu chegar, que ele estava muito ansioso. Tem até esse vídeo, né? A Sônia chegou a passar uma vez no programa dela, que
Ele estava esperando eu chegar. E eu não consegui fazer a tal despedida. Talvez eu tenha ficado tão ruim por isso. Talvez por ele não ter me falado o que ele gostaria de me falar, que ele não falou, porque ele acreditava fortemente que ele ia sair dessa. Então, eu não passei por isso. A Sônia Abrão sempre muito carinhosa. Eu vou colocar aí um pedacinho do programa dela. A Sônia realmente tem um coração enorme. Ela sempre... Parece que ela dá colo para quem precisa, Eu né? sou suspeita. Coloca ali. Homem de um caráter, a gente estava até comentando Todo aqui, mundo como falou todas as isso. pessoas, colegas, profissionais que prestaram depoimento sobre ele, frisavam e frisam ainda hoje o caráter do Marcelo Rezende. Ele era seríssimo como jornalista e como homem também. E esse mesmo homem tinha um humor danado, brincava pra caramba, era super irreverente, né? Então ele era uma pessoa fascinante, de verdade. Como a gente pode ver, a Sônia deu total apoio, mas era um momento delicado, até porque esse relacionamento bonito que eles tinham era como se fosse pela família, eles não queriam, como se eles tivessem alguma coisa a ver com isso. Desculpe falar, eu não conheço a família do Marcelo, mas cada um escolhe o seu próprio relacionamento, né? Então, com certeza. Generalizando, cada um tem direito a ficar com quem quiser. Com quem quiser e viver como quiser, né? Então, essa coisa de um ficar se envolvendo na relação do outro é muito complicado e acontece muito isso, né? As pessoas acham que tem direito a se meter... De julgar, de se intrometer, de falar, infelizmente. E não existe isso, né? Cada um tem o direito de se relacionar com quem e como quiser. Exatamente, é amor, né, Lu? Cada um faz como quiser, a gente não pode o se meter. importante, se apegue nos bons momentos, se apegue naquilo que fez bem para você e para ele, e vai diluindo o restante, vai se limpando disso. Você precisa disso. Tá? Mayara tá olhando, tá concordando. Porque, como o meu já faz muito tempo, a dor vai se afastando, a imagem, a voz, tudo vai ficando mais distante. E aí você começa a entender que você nunca mais vai ter mesmo aquela relação, aquela pessoa do seu lado. Mas o dela está muito... Acabou de acontecer, um ano é muito pouco. Muito pouco, é um luto muito recente e bem complexo. Eu vou colocar a Brita nessa história, mas é que o caso da Brita, eu não estou querendo... É que eu tenho um pouco de medo de eu chorar, né? Porque a gente fala tanto, que a gente fala de marido e tal, mas aí a gente fala da Brita, eu já fico meio passada. É que a perda de um companheiro deve ser uma coisa assim muito difícil, que a pessoa, o seu parceiro. Agora, a perda de um filho é uma coisa que eu não consigo nem falar muito bem. Ela veio aqui, a gente conversou sobre isso e eu fiquei um pouco assim, eu não lido bem nem falando a história, mas tudo bem, a gente vai tentar. Vamos relembrar. O Brasil se sensibilizou com a morte de Rian Brito, neto de Chico Anísio. A gente está aqui te esperando, filho. Vem ficar com a gente, vem. O corpo de Rian foi encontrado em uma praia de Quissamã, no norte do Rio de Janeiro, em 2016. E a polícia encontrou o corpo de Rian Brito, neto do humorista Chico Anísio, em uma praia na cidade de Quissamã, no norte do estado. Na época, muito se falou sobre a ingestão de um chá que popularmente ficou conhecido como Santo Daime. Em muitos casos, esse chá pode até levar à morte, como foi o caso do meu filho, Rian. Brita Brasil contou sobre a psicografia que recebeu do filho. É a carta do meu filho, porque não é uma carta qualquer com sinaizinhos assim, não. Sou eu, seu filho, vivo, perplexo pela nova realidade. É Rian Brito, filósofo. Mas feliz por constatar, é o vocabulário dele, que muito do que já pensava é real. Rian Brito. Mãe, continue sua luta sem medo, pois a discussão tem feito muitas pessoas pensarem, mas também não se iluda, mãe amada. Toda proibição estimula. Após 3 anos da morte de Rian, a atriz resolveu escrever um livro. O que precisamos saber é que pessoas totalmente sãs, sem ter problema de saúde algum, podem adquirir doenças mentais apenas com a primeira dose desse chá. A campanha Rian Brito de alerta aos perigos do ayahuasca é feita apenas baseada em fatos reais.
Bom, Brita, a gente já falou sobre isso e para mim é muito difícil. Eu tenho que até falar, realmente é muito difícil, porque eu não imagino, eu não consigo nem entrar na sua dor para eu não começar a chorar aqui. E o seu filho lindo, maravilhoso, eu não consigo nem olhar muito bem, é uma coisa meio infantil de minha parte, mas deve ser uma dor. Eu não sei como é que você... Eu não sei como é que você não. Eu não. A vida não continua. Para mim acabou a vida. Mas eu não sou uma pessoa autodestrutiva, então eu estou vivendo a vida de uma forma que eu planejei ajudar, avisando, alertando. Passei 3 anos escrevendo, Luciana. Estou lançando 8 livros, e esse livro aqui é filho do seu programa, chama Relatos. É filho do seu programa. Porque dá para mim. Passa aqui para mim. Nossa. Porque você se lembra... Obrigada. Você se lembra quando eu vim aqui ingênua, tentando explicar do chá de ayahuasca, parará? É brincadeira, gente. É brincadeira o que está acontecendo no Brasil. No caso, você, então, transformou... Você falou que a vida não continua, que você como se tivesse morrido por dentro, é isso? Não é como tivesse, eu morri. Morri, Luciana, porque você não tem definição para isso. Eu não quero mais viver, eu não sou mais atriz, eu não sou mais cantora. Tudo que eu fazia, eu estou escrevendo livros para organizar o centro cultural, que é a minha casa, a minha família, tudo pessoal da cultura. Então, eu tô, a cada dia, a alegria é saber que cada noite é menos um dia. É assim que eu vivo. Então, o meu objetivo de vida é encontrar meu filho. Mas como eu não vou fazer nenhuma besteira, porque eu não acredito nisso também, eu acho que é uma destruição do ser humano, né? E tem minha filha, que você... É isso que eu queria te falar. Tem você 42 tem a sua filha, anos, né? E meus netos, um está se formando em diretor de cinema e roteirista. Tá, mas quando você falou, eu tenho minha filha, você abriu um sorriso. Como é que Sim, você não tem mais vida? Ótimo, a gente está colado. Então, como é que você não tem mais vida? Você tem a sua filha e Não seus é que eu não netos. queira mais viver. Eu morri, Luciana, morri para a vida. É diferente de superação. Não existe superar esse amor que eu sinto, e superar essa dor, e superar nada. O que existe é conviver, saber conviver com a dor, saber conviver com a realidade. Eu fiquei sozinha. Eu não saio para jantar, eu não saio para ver pessoas, ninguém entra na minha casa. Eu vivo assim. E consegui, com isso, construir esse livro para esclarecer as pessoas. Então, é como se você canalizasse a sua dor para uma coisa construtiva. Sim, e vem um livro dele agora, 25 de maio, no aniversário dele, que é Quem é Rian Brito, como ele é, o que ele é, o filósofo, a pessoa incrível, e contando três páginas da desgraceira que nós vivemos, que essas 3 páginas eram 166 páginas da nossa dor, do nosso inferno, em 1 ano e 4 meses da transformação dele, quando ele bebeu a ayahuasca. Mas eu acho que os fãs, porque ele foi de uma banda Californication, que é a banda cover oficial do Red Hot Chili Peppers, então essa brincadeira do nome, em vez de ser Californication, é Californication. Entendi. Então, ficou em São Paulo 3 anos rodando com essa banda, tem muitos fãs, e esse livro é para os fãs. E só uma explicação no final, sem a grande dor que nós vivemos, porque ele era só alegria, e ele quer isso, só alegria. A sua filha, bom, primeiro, você viu que ela falou, isso é uma coisa normal? Tem 3 anos, a sua perda faz 3 anos. A mãe morreu e não é que ela queira, é uma coisa que ela está relatando. O que acontece, Lu? Ela transforma essa dor, esse luto, em algo que ela consiga manter viva a imagem desse filho. Então, ela vai viver para isso agora, para encontrar... E ajudar as outras pessoas. Isso. Então, é o sentido que ela encontrou para a vida dela. Tá? Ela pega essa imagem, ela mantém essa imagem viva, contando tudo o que aconteceu, como foi, prevenindo outras pessoas. Então, é a forma que ela encontrou de reorganizar a vida dela, de se reorganizar emocionalmente, psicologicamente, mesmo estando destruída, porque é um luto bem complexo. Ela nunca imaginou que fosse perder o filho dessa forma. Então, tudo isso ainda está sendo construído ao longo da vida dela. Que é uma perda diferente. É uma perda, eu acho que a gente não dá para comparar sofrimento, mas perder um filho, porque não é a lei natural das coisas, não. Né? Nós mães, a gente sabe, a gente planeja que o filho, vamos ficar velhinhos e o filho vai
da neto. Então, é uma ruptura que não se espera, uma coisa inesperada e eu nem quero para imaginar. elaborar isso, para entender isso, leva tempo. Por isso, Lu, que E às vezes com os nunca passa, né? nunca, Acho com que os não passa. exemplos que foram dados, cada um de superação do seu jeito, cada um supera a dor da perda de um jeito. Por isso tem alguns que se jogam no trabalho, vão com tudo, trabalham o dia inteiro, a semana toda, só querem trabalhar para se ocupar. Outros já não conseguem cair numa depressão. Então, tem várias formas de se entender a situação, por isso não pode ter julgamento, não pode ter preconceito quando a pessoa fala, não, a partir de o filho morreu hoje, a partir de amanhã a pessoa já vai trabalhar, já quer trabalhar, só quer ficar naquilo, porque a forma que ela encontrou de sobreviver, de dar um sentido para a vida. De conseguir levantar da cama. Isso, então não pode ter preconceito, isso vai de acordo com a estrutura psíquica, emocional da pessoa, até uma defesa dela para ela se manter. Quem tá aqui para julgar? Isso. Passa. Dessa forma, foi assim que ela Não encontrou. passa. Posso responder? Pode. Não passa. Não é possível. Cada dia aumenta a saudade, cada dia aumenta eu consigo sobreviver porque eu inverti. Em vez de ficar cada dia mais um dia longe dele, cada dia é mais um dia perto dele. O meu objetivo é isso. Você sabe que você sentiria isso. Eu não quero nem você pensar. Você não quer nem pensar. Eu vou tentar terminar o programa sem chorar. Tente entender que é impossível. Depende da relação que você tenha com seu filho. Depende do amor que você sente. Depende de como é que você vive. Depende de tudo. Tem mães que perdem os filhos e, não sei, vivem com os filhos. Cada um reage de um jeito, né? O meu é o meu melhor amigo. Nós fazemos música juntos. Nós vivemos em paz e harmonia. Vai ser tudo mostrado. Eu vou te mandar o livro dele. E então eu não precisei de ninguém, eu não tive ajuda nenhuma. A minha ajuda foi o meu silêncio, o meu contato mental com ele e entrar na dor. Eu choro todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Alguma hora do dia eu choro, porque eu estou fazendo as coisas, eu preciso fazer o livro, diagramação, organizar as fotos, tudo. E aí depois eu paro, peraí, o que eu estou fazendo? A gente devia estar estreando, a gente devia estar brincando, rindo, conversando, e eu estou fazendo um livro, do meu filho virou livro, sabe? Então é complicado. Lindo menino, né? Ele é incrível, ele é o máximo. Lindo menino. E a sua filha? A Mohamed está ótima, minha filha está muito bem. Ela tenta? Ela não consegue falar. Ela e o meu... o neto mais velho, de 24 anos, não conseguem falar. Eles não conseguem, eu respeito isso. A vida leva, a gente conversa, a gente tem a paz. Eu estou quase todo dia na casa deles, né? Realmente, o espaço aumentou para eles, né? Porque eu vivia com meu filho. Ela casou com 17 anos. Meus netos estão com 24, 23. E eu vivi com o Rian 25, entendeu? E recentemente tive ele com 37. Então, mas a mesma forma que eu criei ela, o mesmo amor que eu recebi dos meus pais, eu transmiti, e para os meus netos também. Então, a gente só fez deslocar um pouco e ficar mais colado, mais juntos. E ela, puxa, me ama pra caramba. No lançamento desse livro, ela foi com pessoas importantes para o lançamento. Mas, por exemplo, se você não tivesse a sua filha... Luciana, você quer que eu responda? Não, eu quero, porque justamente eu acho que eu não estaria aqui, meu amor. Se eu não tivesse minha filha e meus netos, eu não estaria aqui. É o que eu estou te falando, é um grande nada amor me que você tem na sua impediria vida. Porque eu não estaria aqui. Então, Essa é a resposta. Grande amor. Então, é um grande Essa é a amor. resposta, entendeu? Eu não estaria aqui. Porque é uma coisa que é indefinível. Por isso que no livro dele eu pedi para os amigos dele definir quem é Rian Brito. Então, 46 amigos vão te dizer quem é Rian Brito. Demais. Para mim, é amor. É só amor, mais nada. Eu ouço, eu consigo... Eu não quero muito entrar no sentimento, que eu já falei, mas eu consigo entender o que ela está falando. Sim. É a forma que ela encontrou de se manter na vida. Falando dele, vivendo ele de alguma forma. Porque eu preciso estar aqui para minha filha e para os meus netos. Isso. É isso, ponto final. Não tem muita enrolação, não tem dogmas, não tem mais nada, acabou tudo. Acabou, a realidade é essa. Eu quero fazer esse passo. 8 livros, estou botando toda a minha vida, deixando na terra toda a minha vida, sou poeta, poetisa. O meu último livro vai ser autobiografia.
ativista há 50 anos e atriz há 50 anos. E tudo vai ser deixado como Um legado. E, sim, isso sim. Bonito, né? É aquele momento que a gente se vira nos 30, né? A gente podia ter... A nossa vida ia ser plena, ampla, bonita, dando amor e distribuindo forças e tudo que a gente tem na música, em outros lugares. Mas agora eu arranjei... A única brecha que eu arranjei de espalhar esse amor é através dessa campanha de alerta aos perigos da ayahuasca. Ok, eu vou dar um tempinho para todo mundo tomar uma água. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop e a gente estava falando hoje sobre perdas. E eu vou falar que essas pessoas que estão aqui, elas, cada um de um jeitinho, né? Eu acho que elas estão dando uma lição para as pessoas que estão em casa. Perda é uma coisa que realmente acontece, infelizmente, e as pessoas têm que saber lidar. A gente estava falando, antes de ir para os comerciais, a gente conversou muito sobre a perda da Brita, que é uma perda diferente. Luciana, e tem mortes de filhos por doença, e quem deu a doença, e quem fez a doença, entendeu? E um acidente, cai um avião... Acontece. Agora, cilada, dá um veneninho para o seu filho, por dinheiro, e vender... e matar, enlouquecer o seu filho, como todos estão aí no relatos, no livro. Eu me lembro da sua luta. E enlouquecer o seu filho, e ele perde a noção das coisas. Ele não existe mais. Ele não existe mais, não. Acabou. O filho, fiquei com ele com 4 anos de idade. Acabou a consciência. Volta um pouco, depois vai embora. Ele fugiu por isso, porque ele estava fora de si, ouvindo a voz de Deus, que para ficar sem comer e ir para o mato. Como ele perdeu 20 quilos em 3 meses. Quer dizer, então, inexplicável e inaceitável, porque não é uma coisa do destino, é uma coisa que está acontecendo toda hora no Brasil. Você vai ver quantas pessoas estão perdendo seus filhos por causa disso. Isso é uma cilada, isso é uma armadilha, isso é uma mentira, isso é um engano. Quer dizer, então você tem uma pessoa responsável que fabrica isso, que tem uma montanha, que é atriz, que tem uma montanha de ayahuasca no Rio de Janeiro e que toda semana está oferecendo, fazendo eventos para poder, sem avisar que isso é droga. Ele não usava nada, ele não bebia nem uma gota de álcool e nem nada. Um garoto só fazia tocar, um nerd da música. E aí ele vai lá, 1 ano depois, um amigo dele convenceu ele, ele ofereceu, ele falou, tá bom, vou pesquisar. E não existe pesquisa, porque... E esse amigo está onde hoje? Sumiu. Entendi. Durante a doença ele sumiu. Ele falou, se você tomar, você vai ficar incrível, você já está ótimo. Nossa, você está feliz, trabalhando, namorando, você é um exemplo, e se você tomar isso, você vai virar meu guru. Ele fala, que legal. Que maravilha. Bom, vamos tomar uma água para tentar entender por que as pessoas fazem isso. Amigo ficar apresentando droga é uma coisa de louco. Mas estamos aqui falando, mais uma vez, é um assunto difícil de falar sobre perda, mas eu agradeço as 3 pessoas que estão aqui, abrindo o coração, que a gente sabe que não é fácil falar. Eu acho que, não sei se ultrapassa ou não, no caso da Brita, a gente sabe que nunca vai passar, ela já falou, deixou explícito aqui. Eu por acaso, eu concordo, eu acho que no meu caso também não passaria, não. Realmente, e infelizmente ou felizmente, você conseguiu canalizar essa dor para uma coisa produtiva. Eu vou mostrar esse livro aqui mais uma vez, Relatos, está aqui, ó. Eu acho que vale a pena ler. Se você está pensando em usar essa substância, por que não ler? Eu acho que tudo que a gente faz com consciência é mais inteligente. Então tá aqui, ó. Vale a pena dar uma olhadinha e tomar decisões corretas. Eu acho que é uma coisa importante na vida, né? E decisões conscientes. Eu queria agradecer muito a Brita. Brita, eu lembro de você muitas vezes. Eu tenho um filho que me lembra muito do seu filho, por isso que eu não consigo falar muito, mas parabéns pela tua força, pela sua vida, pelos seus netos, pela sua filha, parabéns pela sua família. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu amor e sua consciência. Isso aí. Muito obrigada mesmo. Paiara, obrigada. Queria agradecer a Luciana também. Luciana, eu me lembro que foi uma perda grande, as pessoas te criticaram, você é muito forte. Parabéns, viu? Obrigada, Lu. Pela sua filha, pela sua vida e pela sua força. Obrigada. E você vai achar um namorado, nunca vai substituir o Marcelo, mas você vai continuar a sua vida, você é jovem, você é bonita, e ele gostaria disso. Com certeza. Com certeza. E Brita, força. Doutora, Obrigado, não sei como é que você consegue fazer esse trabalho sem chorar, viu?
Tem que controlar a emoção, mas não é fácil. Eu não ia ser uma boa psicóloga. Ia chorar Você mais é que o muito cliente. emotiva, muito. Uma pessoa maravilhosa. Chorona, pelo menos. Muito obrigada, tá, Eu que pela agradeço. presença. Eu queria agradecer a todos vocês. E uma coisa que a gente falou aqui, faça cada minuto valer, porque a gente... Uma coisa a gente sabe, que ninguém vai eterno. Então, vamos valer, vamos aproveitar todos os dias como se fosse o dia mais importante das nossas vidas, tá bom? Muito obrigada, boa noite.